O amor ágape é o fundamento da vida cristã, como está escrito em 1 Coríntios 13:13. O amor ágape, ele é considerado o maior dos dons espirituais. O amor ágape, ele se refere ao amor incondicional, altruísta e sacrificial de Deus. O amor ágape é um tipo de amor que não depende das ações ou qualidades da pessoa amada, mas ela é motivada pela natureza de Deus. Alguma das características desse amor ágape é que ele é um amor incondicional, que não exige nada em troca. É um amor altruísta que busca o bem do outro. É um amor sacrificial que está disposto a dar tudo pelo outro. É um amor que não é motivado por emoções ou interesses pessoais. E é um amor que é forte e perseverante, mesmo diante de dificuldades e rejeição. Em João 3,16, temos um exemplo do amor ágape de Deus pelo homem. Que está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E lá em João 13:1, vemos o amor ágape, que é o amor de Jesus pelos seus discípulos, que está escrito assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus discípulos que estavam no mundo, amou-os até o fim. E lá em 1 João 4, do 7 ao 8, vemos o amor ágape dos cristãos, uns pelos outros. Está escrito assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Há muitos exemplos do amor ágape da parte de Deus para o homem. Deus, ele é a fonte do amor ágape, como diz em 1 João 4:8. Deus amou o homem primeiro, enviando o seu Filho Jesus para morrer por nós, como diz em João 3,16. E o amor de Deus é a base da nossa salvação e da nossa relação com Ele, como está escrito lá em Romanos 5:8. E esse amor ágape do homem para Deus, como está escrito lá em Mateus 22:37, está escrito que devemos amar a Deus com todo o nosso coração, alma e mente. Lá em João 14:15, o amor por Deus, ele é demonstrado pela obediência aos seus mandamentos. E em 1 João 4:19, está escrito que devemos amar a Deus porque Ele nos amou primeiro. E esse é o amor ágape do homem para Deus. E exemplos do amor ágape do homem para o homem. Lá em Mateus 22:39, está escrito, que devemos amar os outros como a nós mesmos. Lá em 1 João 4:11, o amor pelos outros é uma demonstração do amor de Deus em nós. E em Mateus 5:44, devemos amar os outros, incluindo os inimigos, como Jesus nos amou. Então, em resumo, o amor ágape, ele deve fluir de Deus para o homem e do homem para Deus e para os outros. É um ciclo de amor que reflete a natureza de Deus e nos permite viver em comunhão com Ele e com os outros. O homem, ele precisa amar aos próximos incondicionalmente, com o amor ágape. A Bíblia, ela ensina que o amor pelos outros é uma demonstração do amor de Deus em nós e é um mandamento importantíssimo para os cristãos. Jesus, ele ensina sobre o amor pelos outros. Lá em Lucas 6:27-28, está escrito: amai aos vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam.
E lá em Mateus 22:39 está escrito: ama o teu próximo como a ti mesmo. O próprio apóstolo Paulo, ele escreve sobre esse amor ágape, lá em 1 Coríntios 13:4 e 7. Há versões, como na King James, que o amor ele é descrito com outra palavra, ele é descrito como caridade. Essa Bíblia, ela é a que eu tenho de estudo mais aprofundado, ela é a Bíblia King James, do Charles Spurgeon. Ela é esse exemplo. Eu vou abrir aqui para mostrar. Então, aqui em 1 Coríntios 13, eu vou ler do 4 até o 7. Ele está escrito assim: a caridade é sofredora e é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não se vangloria, não se envaidece, não se comporta indecentemente, não busca os seus interesses, não se irrita facilmente, não pensa mal, não se regozija com a iniquidade, mas regozija com a verdade. Sofre todas as coisas, crê em todas as coisas, espera em todas as coisas, suporta todas as coisas. Então, o que em muitas versões está escrito como o amor, nessa versão da King James, ela está escrito a caridade. E por que eu toquei nesse assunto? Eu queria só esclarecer uma pequena diferença entre a caridade e o amor. Então, assim, as principais diferenças é que a caridade ela é mais focada na ação, enquanto o amor é mais focado na emoção, no relacionamento. A caridade ela pode ser feita de uma forma mais impessoal, enquanto o amor é sempre pessoal e envolve um compromisso. A caridade pode ser um ato isolado, enquanto o amor é uma atitude que se manifesta em ações contínuas. Então, o que eu quero dizer com isso? Lá em Mateus 25, no 34 em diante, está escrito assim: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhes responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo a verdade, o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então, o que eu quero dizer com esse texto de Mateus 25? Eu quero dizer que a caridade, ela é uma ação, enquanto o amor é uma emoção e um compromisso. O amor é a motivação por trás da caridade, e a caridade é uma manifestação do amor. Então, aqui nós vemos que o Senhor ele vai cobrar esse amor, meio que uma mistura, um amor ágape pelo próximo, com essa caridade. Como diz lá em 1 Coríntios 13:3, Paulo ele diz: ainda que eu dê todos os meus bens para sustento dos pobres, e ainda que entregue o meu corpo para ser queimado e não tiver amor, nada disso me aproveita. Então isso mostra que a caridade sem o amor é insuficiente, e o amor é o que dá significado e valor às nossas ações. Para finalizar, eu gostaria de ler 2 textos que me chamam muita atenção. Um deles está lá em Êxodo 32, a partir do 30. No dia seguinte, Moisés disse ao povo:
Vocês cometeram um grande pecado, mas agora subirei ao Senhor e talvez possa oferecer propiciação pelo pecado de vocês. Assim, Moisés voltou ao Senhor e disse: Ah, que grande pecado cometeu este povo! Fizeram para si deuses de ouro, mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, senão risca-me do teu livro que escrevestes. Então aqui a gente vê que um simples homem, ele amou tanto um povo que ele falou para o próprio Deus: agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, senão risca-me do teu livro que escrevestes. Isso é um grande exemplo desse amor e ele é semelhante ao exemplo de Jesus. E outro texto que me chama muita atenção é Romanos 9:3, que está escrito: pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça. Então aqui a gente vê outra atitude semelhante à de Cristo. É um amor ágape, ele é um amor muito profundo, ele é um amor de entrega. Então aqui nesse vídeo eu quis colocar em resumo: o amor ágape é um amor de caridade, de ação. Devemos amar os nossos irmãos com tudo que temos, porque foi com esse amor que o Senhor nos amou, não negando nem o próprio Filho amado dele, por amor a nós. A Bíblia está caindo aos pedaços. Gente do céu.